sejam bem-vindos ao Povo Economia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o setor de turismo e eventos e o que está sendo feito para a retomada dessas atividades. Nós estamos com o presidente da BH Ceará, Regis Medeiros, e com o empresário Cid Hertz para falar do assunto. Eu queria agradecer a presença de vocês para falar desse assunto que é tão importante, que é retomada num momento como esse. Eu vou primeiro, Cid, pedir aqui ao Regis Medeiros para falar para a gente sobre o setor como um todo, né? E eu sei que vocês têm pesquisas, têm números. Regis, eu queria que você falasse como está o setor de turismo e o que pode ser feito para a retomada aqui no Ceará. Olá, Neila, mais uma vez. Olá a todos as pessoas que estão nos assistindo aí. Realmente, a hotelaria cearense, como a hotelaria brasileira de uma maneira geral, ela praticamente toda ficou fechada, está fechada ao longo desse momento da pandemia. Então, a grande maioria dos hotéis fecharam ali no final do mês de março para o comecinho do mês de abril. E a nossa expectativa, os nossos planejamentos, é de começarmos a reabrir agora a partir do mês de julho, mas ainda de uma maneira realmente muito, muito lenta e muito incipiente, porque em cima de pesquisas que temos, principalmente com as grandes operadoras de turismo do nosso país, que são um grande termômetro do movimento, do anseio da população, da vontade do povo em viajar, porque eles procuram, digamos assim, as operadoras, então elas podem nos dar um feedback muito interessante nesse sentido. E, infelizmente, o julho ainda está realmente muito fraco. As procuras são muito pequenas, ainda existe aí esse problema, o coronavírus ainda está afetando de uma maneira muito forte grandes cidades, né, do nosso país, como São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades, então, que estão sendo muito ainda afetadas e, consequentemente, não sai do imaginário e da cabeça das pessoas, e elas ficam receosas em entrar em um avião, em viajar nesse primeiro momento, infelizmente. Então, mas a nossa retomada, voltando, está programada agora a partir do mês de julho, principalmente na segunda quinzena, até porque os atrativos turísticos da nossa cidade, que estão previstos aí na sua retomada, as barracas de praia retomam agora no dia 6 de julho, e os parques temáticos, para o nosso principal atrativo turístico da cidade de Fortaleza, do Ceará, que é o Beach Park, retoma no dia 20 de julho. Então, a maioria dos hotéis pretendem abrir aí realmente na segunda quinzena de julho, em agosto, e existe hotel que já disse que só irá abrir em setembro. Então, essa é a nossa expectativa. Sabemos que teremos uma abertura gradual, né, e um nível de fluxo turístico gradual. No primeiro momento, também um turismo muito mais regionalizado dentro do nosso próprio estado e dentro da região norte-nordeste, que mais próximas, que possa vir de carro, que possam se deslocar menos tempo nesse primeiro momento. E para depois a gente começar a termos realmente um movimento que vem de avião do Sudeste, que é o principal centro emissor para o Nordeste, para o nosso estado. Tá certo? Lembrando também que ainda estamos com muito poucas ofertas de voos, então não temos nem perto do número de voos que tínhamos antes da pandemia, e isso também sabemos que vai ser retornado passo a passo. Então, acho que vai ser um degrau acima todo mês. Então, acho que o agosto melhor do que um pouco do que o julho, setembro do que o agosto, e ver também como é que vai ser o andamento do coronavírus no nosso país. Né? Se, ao exemplo do que estamos acontecendo agora aqui em Fortaleza, graças a Deus, e que Deus nos abençoe que permaneça assim, ou seja, que nós estamos fazendo aberturas graduais e que Fortaleza tem se permanecido estável, né? Não estão vindo a segunda onda. E que isso possa vir a acontecer com os demais estados, as demais cidades, capitais e país como um todo, ao longo dos próximos meses, e que isso vai distensionando, e aí sim as pessoas puderem começar a pensar em viajar com um pouco mais de tranquilidade ou
tirando tanto isso do nosso cérebro e da nossa cabeça, que é o que está acontecendo no momento, né? Se abrirmos a televisão, realmente, né? 24 horas por dia a televisão falando de coronavírus, de mortes, infelizmente, e tudo isso nos deixa muito, muito travados para pensarmos em sair. Talvez o Cid possa falar um pouco mais sobre também as questões dos eventos, porque parece que existem grandes eventos ainda que estão agendados aí para os meses de outubro, novembro, que estão se mantendo, espero que se mantenham, mas eu acho que talvez o Cid tenha um pouco mais de números ou essas informações relativas aos eventos aí que são tão importantes para o turismo aqui da nossa cidade. Cid, você tem uma pesquisa, né? Você fez um levantamento na área de eventos. Oi, Nélia. Então, eu conversei, né, com muitas empresas e aí acabei elaborando essa pesquisa para que a gente pudesse entender, de fato, tanto a realidade das empresas como a perspectiva para esse segundo semestre, e fui mais além. Em algumas situações eu acabei já deixando a opção dela responder se seria uma recuperação assim, nos próximos 12 meses, 3 meses, 6 meses, e a gente chegou em números desafiadores, digamos assim, né? Porque, para você ter uma ideia, só para eu conseguir fazer um retrospecto também, tá, Regis? Com relação à área de eventos em si, que como também o Regis falou da hotelaria, poxa vida, talvez nós fomos os primeiros a parar, né, Regis? E dentro dessa retomada aí acabamos sendo os últimos, principalmente os eventos com um grande público, que realmente precisa ter muito cuidado com essa questão das aglomerações e tudo mais. Então a gente teve uma pausa ali no final já de março, ali por volta do dia 18 e tudo, já estavam se encerrando alguns eventos, conseguimos ainda realizar alguns outros, mas já vinha um pedido, né, do Ministério Público para que não houvesse esses eventos maiores, até que a gente realmente entrou no decreto aí de isolamento social, e aí realmente a gente teve uma pausa. Dentro desse cenário, a gente teve uma pequena retomada com a história das lives para um público ainda muito específico, né, aquele público que trabalhava com aquele tipo de evento e tudo, e aí ele conseguiu recuperar um pouquinho mais, sendo que a gente já está com mais de 100 dias dentro de um isolamento e tudo mais, e a gente teve que aprender muito rápido sobre o mundo online. Antes da entrevista a gente estava conversando, né, exatamente como é que era essa questão de home office e tudo, e a gente realmente conseguiu intensificar muito. Algumas empresas, por exemplo, a minha e outras empresas também elaboraram estratégias para se trabalhar dentro do home office, porque nesse período era o que a gente podia fazer. A gente não podia gastar energia para eventos presenciais que realmente a gente não tinha como acontecer. Então, a questão dos eventos online e eventos híbridos, ficou muito essa questão de muita gente dizendo, mas não funciona, mas assim, assado. E aí a gente sabe que já está funcionando. Inclusive, Regis, se você quiser falar também, né, se eu retomar o outro, a partir de 30, né, que já está valendo aí o evento Conexões do Turismo, que o Regis, inclusive, vai estar num dos blocos mais interessantes. Você está falando, a partir de amanhã tem esse evento. É o primeiro evento totalmente online, não é, Regis? Sim, vai ser Conexões do Turismo, vão ter 8 eixos durante o dia 30 e o dia 1º do mês de julho, do Convention Bureau, né, do Visit Ceará Realização, muito interessante, muitos palestrantes, digamos assim, de peso nacional, entre eles o Guilherme Paulos, que é o presidente do Conselho da CVC, o Manuel Linhares, presidente da BH Nacional, o Sheik Aoki, da cadeia Blue Tree, Eduardo Sonovics, que é da ABA, né, das companhias aéreas, enfim, renomes nacionais aí, que vai ser muito interessante, e é o primeiro evento realmente, particularmente que eu irei participar, um evento 100% online, que começará a partir de amanhã. Aqui fica o convite para que todos participem, conexõesdoturismo.com.br, e lá vai ter o link para que se possa, a inscrição é gratuita e começa amanhã a partir de 9 horas da manhã. Agora, quando se fala de evento online, a gente fala na redução de uma tabela de preço, né? Numa movimentação de dinheiro muito menor do que se fala no passado. Eu sei, inclusive, que o Sebrae lançou edital para patrocínio de eventos, até dando um pontapé inicial nesse setor, porque o setor de eventos não conseguia se financiar, né, com
com essa mudança drástica de uma hora para outra? A gente fez um trabalho junto a empresas dos eventos sociais, que seriam os casamentos, público infantil e tudo, formaturas, e também eventos corporativos, né, que a gente tem algumas convenções e tudo mais. Então, para você ter uma ideia, uma das perguntas que eu fiz para eles, com relação à parte de casamento, né, quanto que você acha de verdade que poderemos realizar casamento com um público superior a 100 pessoas? Porque, veja, você já deve também ter acompanhado os casamentos online, alguns casamentos aí até 10 pessoas, 20 pessoas, não sei, é um número bem reduzido, que já está acontecendo hoje, né? Inclusive já é notório, já é público isso em algumas situações. Mas, de verdade, casamentos acima de 100 pessoas. E aí, para você ter ideia, um terço, né, da pesquisa, a grande maioria, na verdade, acha que entre outubro e... entre agosto e setembro, a gente tem 20%. Outubro e novembro já vai para 32%, que a grande maioria acha que realmente a gente retorna esses eventos acima de 100 pessoas nesse período. Porém, ainda um terço acha que realmente a gente só vai para janeiro de 2021. Tá? Quando a gente já fala de eventos acima de 1.000 pessoas, a expectativa de retorno realmente é só para o ano que vem, tá? Para realmente 2021. Essa é o que eles acham que realmente vai acontecer. Dentro dessa estimativa, vocês já têm todo um primeiro semestre parado, né? Primeiro semestre sempre foi mais difícil em qualquer economia, em todos os anos isso acontece, mas vinha crescendo a movimentação e esse primeiro semestre foi somente de perdas. As empresas vão sobreviver? As empresas de turismo, os hotéis de turismo, eu sei que você também é do Convention Bureau, as empresas têm condição de sobreviver nesse momento para chegar até setembro? Olha, Neila, é realmente um desafio bem grande. Tá? Nesse primeiro momento, nós tivemos o apoio aí dessas medidas provisórias, da suspensão temporária do contrato de trabalho, da redução da carga horária, que estamos aqui, para dizer até sinceramente, hoje, ainda numa torcida muito grande que ela seja prorrogada, né? Já foi aprovada pelo Senado, mas ainda não foi, digamos, assinada e colocada em prática pelo governo. Então, estamos todos ansiosos, porque todas os hotéis que fecharam, vamos dizer, no dia 1º de abril, usaram aí 2 meses da medida provisória, né, que foi o abril e o maio. E aí nós entramos no junho já sem essa parada, né, a suspensão. E estamos nesse limbo que temos que decidir se essas pessoas estão de férias ou se elas estão ainda em 1 mês a mais da suspensão, porque as empresas estão paradas. Então, esse auxílio seria realmente fundamental nesse momento. E a questão também das linhas de crédito, porque o hotel, ele, de alguns momentos, ele é mais barato ou menos caro em estar fechado do que aberto. Porque na hora que eu faço uma brincadeira que ele é um elefante deitado e, consequentemente, por estar descansando, ele come menos. Para eu colocar ele para andar, eu preciso, primeiro, pessoas para levantá-lo e empurrá-lo, e ele começa a comer mais. Ou seja, quando eu ligo, vou dar um exemplo total, eu tenho uma conta de energia de 35, 40 mil reais, ela está em 5, 3, 4. Então, veja aí a diminuição da conta da energia. E isso muito é aquecimento de água, bombas de água. Tem que ser mantido tudo isso. Tem que ser mantido. Botar o hotel para funcionar, ele é caro. Colocar máquina para funcionar é caro. Para não ter movimento, não ter hóspede, é melhor ele ficar fechado. Só que o que é que você faz com os funcionários? O que é que você faz com todas as despesas de fornecedores e prestadores de serviço? Então, respondendo sua pergunta, a sobrevivência está muito linkada a essas medidas provisórias e a linhas de crédito, que é um outro problema. Você já ouviu falar no Pronamp. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.